Boa tarde, Suzana. Opa! Gostaria de Olha o falar, gatinho aqui. gostaria de estar te perguntando por que o nome do canal Abandono. Eu acho que a questão do abandono, ela é uma constante na vida do ser humano, né? A sensação do abandono. Mesmo amparado, o ser humano se sente abandonado. Num planeta que ele tem pouco conhecimento, tem pouco amparo, né? Principalmente por essas questões políticas que a gente tem enfrentado e guerras, né? Catástrofes. Então, o que que mantém o ser humano em esperança, em estado de esperança? O que mantém é ele ter consciência que esse abandono ele é fértil, é um cair no colo de um pai, de um ser superior, entendeu? Na realidade, a gente que se desloca desse amparo e não encontra referência no que está acontecendo. Aí você volta para o colo do amparo. É esse tipo de abandono que eu falo. Quando Francisco de Assis andava pelas ruas chorando, ele chorava como uma criança, e as pessoas perguntavam a ele: Francisco, o que é isso? Você está chorando? O que que aconteceu? Ele falava assim: o amor não é amado. O amor não é amado. E realmente o amor não é amado. Então esse é o sentido desse canal. Voltar para o amor que é amado. Buscar só esse amor. Nenhum outro nos supre aqui como ser humano. Bom, Suzana, e qual a relação que você viu entre o abandono e o debate político que aconteceu essa semana? Esse embate político, ele, como todos os outros, ele foi antecedido por uma grande tensão, né? Uma coisa angustiante, né? Que você fica assim esperando o que que vai acontecer, e também que é muito dividido, ele mais divide os brasileiros do que aglutina as forças que podem ser somadas, entendeu? Então eu nem assisti, eu não tive condições emocionais de assistir, eu fui fazer outra coisa e depois eu comecei a ver o debate, assistir pelos vídeos, assim, em conta-gotas. E sabe o que que eu senti? Eu senti que o debate se reduziu a um subversivo condenado que não enxerga a condenação dele, ele não percebe que ele já está condenado, e um inocentado político que já pagou a dívida dele, se é que houve dívida, porque eu acho que ele foi um preso político. Pode ter tido todos os defeitos que ele teve, mas esta condenação foi uma prisão política, né? Depois a gente pode conversar só sobre isso. Nesse momento eu quero me ater ao debate. O debate também já começou muito mal. Que todo político, quando enxerta Deus no seu discurso para impressionar, para mim ele não passa de um sepulcro caiado, um fariseu, um sepulcro caiado. Justamente para não cair neste golpe de fariseus, Jesus também já alertou a esse tipo de gente. A fé sem obras é morta. E esse homem não tem obras. Pode ter obra lá para ele, para a família dele, para as mulheradas dele, para a confusão dele. Mas obras para apresentar no final da administração dele, ele não tem. E quem não tem obras se enfurece com aquele que apresentou obras. Entende? E aí, como é que a gente fica? Ele não tem obras para apresentar depois de 30 anos de vida pública.
A gestão dele é uma verdadeira colcha de retalhos, que para ser esticada sobre uma cama não tem jeito, porque é retalhinho montado em cima de retalho, entendeu? Lá no Evangelho já diz para não colocar pano novo em tecido velho, que arrebenta o velho, não é? E outro detalhe que dá o diagnóstico desse tipo de pessoa, desse sepulcro caiado, que usa o nome de Deus, é estar atento a uma fala que está na Sagrada Escritura, que diz: quem pega no arado e fica olhando para trás, não é coisa de Deus. Ora, toda vez que ele pega esse governo, nesses 4 anos, desde o início, ele só fica olhando para trás, para o PT, para o Lula, para não sei o quê, entendeu? Ele não olha para frente. E agora que ele dá a cabeçada no final, que tudo está dando errado, ele quer que o povo recupere esse buraco, esse tapa que ele está dando nele mesmo. O povo não tem que pagar essa dívida, não. Entende? Como é que na hora de andar de moto, ele não olha para trás, ele olha para frente? Para dirigir o país, tem 4 anos que ele só olha para trás. Isso é um diagnóstico de uma pessoa que não tem fé em Deus, sabe? E esses crentes fanáticos, eles não percebem, eles não têm capacidade de discernimento, porque eles se apegam ao Antigo Testamento. Na hora de falar uma frase, citar uma frase do Novo Testamento, que Jesus mandou pregar o Evangelho, ele não mandou em momento algum pregar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vale ser estudado, ser interpretado como o povo, a história do povo hebreu, etc. e tal. Mas a ordem foi pregar o Evangelho, não é? E você pode ver que nessas igrejas tapeadoras, o que eles fazem? Eles enxertam o Antigo Evangelho e põem música com o Antigo Testamento, tudo com o Antigo Testamento. A pessoa sai dali achando que aquilo é Jesus que está falando com ele. Sabe? Isso é uma trambicagem. Vivendo uma crise profunda de abandono dos símbolos cristãos. Esse homem, esse tal de Bolsonaro, ele trocou o símbolo da cruz pelas armas. Gente, isso aí é de uma crueldade, sabe? Só um coração muito mau pode fazer uma coisa dessa. E ainda receber aplausos. Detalhe que caracteriza o seu estado terminal de picaretagem é inaugurar uma obra como sua. Nossa, isso é uma grande apelação, sabe? É a obra, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, tem 80 e tantos % de Lula, uma porcentagem de Dilma, um pouquinho do Temer e 4% só do Bolsonaro. E aí vai essa mulher, que para mim não é uma esposa, é uma comparsa, sabe? Vai e faz uma propaganda política falsa, né? Levando água para o Nordeste, como se a obra fosse toda dele. Aquela pessoa que não tem instrução, que não acompanha os noticiários, acha que a obra é toda dele, sabe? E aí a coisa vai se complicando de uma forma que eu vou te falar, é um abandono das coisas lindas, das coisas boas, das coisas que nos fazem ser felizes, sabe? Que nos fazem ser irmãos, conectar com o outro, sabe? Sentir que você está num mundo onde você pode dar um abraço, dar um beijo, como só falsidade. Só falsidade. E Jesus pregou, também além do pano novo em roupa velha, seria: não ofereça vinho novo em odre velho, sabe? Ao oferecer essa mensagem
mentirosa, enganosa, essa propaganda enganosa, ela está oferecendo um vinho novo. Com quem que ela vai comemorar esse festim? Com os demônios lá que ela tirou do Planalto? Ela está oferecendo vinho novo em odre velho. A mim não convence. Eu estou falando primeiramente do abandono das coisas abandonadas. A verdade está fora de moda, sabe, Pedro? A verdade está ficando fora de moda. Quanto mais eles enchem as igrejas, mais a verdade está abandonada. É preciso estar muito atento a isso. Porque futuramente, se o ministro Alexandre Moraes não tiver o peito que ele está tendo, sabe o que vai acontecer? Essas lojas desses empresários, Luciano Hang, esse povo todo, vão virar verdadeiros quartéis para guardar armas. E os crentes que se deixaram dominar por esse farisaísmo, essa conduta contrária ao evangelho, mas com cara com falsidade, com atropelos em relação ao que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles já estão programando terrenos que serão confundidos com igrejas, mas na verdade vão ser verdadeiros depósitos de armas para tomar o poder e nós ficarmos reféns, igual esses países que têm, esses países fundamentalistas. Daqui um dia nós vamos ver aí adolescentes com armas, entendeu? Porque nós não vamos ter saída mais. E falando sobre esse primeiro candidato que se apresentou, né, no debate, eu também quero expressar aqui esse tipo de casal tão esquisito que precisa ser exorcizado nas urnas. Nós só temos as urnas para exorcizar esse tipo de gente. Um sepulcro caiado como a Madre Teresa de Calcutá. Chega, Micheque, chega, não me engana, não venha me enganar. E sabe por que eu falo comparsa? Que ela é uma comparsa e não uma esposa? Sabe? Como que eu sei essa diferença? A comparsa é aquela que, se o marido estando certo ou estando errado, se favorecer a ela, ela defende o marido. A esposa não. A esposa tem mística. Se ele for errado, ela não defende o esposo. Ela sofre, mas ela não defende. Ela vai defender a verdade. Porque é através da verdade que ela vai encontrar uma luz, um farol para clarear aquela escuridão do relacionamento. Sabe? Então, para mim, ela não é uma esposa. E ela acabou de legitimar a sua falsidade com essa propaganda enganosa. Tchau, Micheque. Primeiro candidato, depois eu gostaria de, nos próximos vídeos, aí tecendo comentários sobre o segundo candidato.